Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme. Eu sou Júlio. Eu sou Felipe. Meu nome é Léo. E eu sou Roger. E nós somos alunos da Universidade Federal de Ouro Preto, do curso de Ciências Biológicas. E hoje a gente está aqui para apresentar um trabalho sobre a postura corporal e os seus impactos na qualidade de vida da população. Esse problema é um problema que assola o Brasil todo, mas também há ocorrências em Ouro Preto e a gente trouxe alguns exemplos para mostrar também. Como ele é um problema que ele não é imediato, as pessoas costumam, às vezes, fazer descaso, às vezes por falta de informação, às vezes porque acham, eu tô jovem, então não tô sentindo dor aqui agora, mas, então não tem problema. Mas ele é um tema que ele não é tão falado quanto é preciso, porque ele é muito sério, ele pode causar severas consequências e é um tema que precisa ter mais holofotes na mídia, na política e nas comunidades acadêmicas. Primeiramente, o que muita gente não consegue identificar quando é questionado assim em primeira mão é o que exatamente é a postura. A postura, ela é basicamente a forma que o nosso corpo mantém ao lutar contra a gravidade. Está se opondo a forças externas do ambiente, o que pode ocasionar assim esses tipos de dores ou em certas doenças ou consequências ruins, justamente pelo má posicionamento das nossas vértebras. E é lógico que no bom condicionamento da nossa postura ocasiona também diversos benefícios para a nossa vida. Entre eles existe a melhor capacidade de exercer atividades físicas, a melhora do nosso sono, a melhora da autoestima, a melhora dos nossos hábitos do dia a dia, a gente vai ter mais disposição para fazer certas atividades. Normalmente, em caso de uma má postura, isso poderia ser exatamente ocasionar a consequência contrária. E como a gente vai falar bastante sobre a postura, é importante a gente saber um pouco também sobre a anatomia da coluna vertebral dos seres humanos. Ela é muito importante porque ela é o principal eixo de sustentação do corpo humano, então ela apoia bastante todas as partes do seu corpo e consegue te manter de pé. E também ela é muito importante para a proteção dos órgãos e para a proteção da medula espinhal. Agora que eu já falei um pouquinho sobre a anatomia, eu posso falar também sobre as doenças que são causadas quando a má postura acontece. Uma das mais famosas é a escoliose, que acontece quando acontecem curvaturas anormais na estrutura das vértebras do tórax. E isso acontece pela diferença de peso nas duas metades do corpo, que faz a pessoa ficar com um aspecto meio de corcunda, assim. E outra muito famosa também é a chamada hérnia de disco, que acontece quando os discos que ficam entre as vértebras da coluna, que são os ossos da coluna, esses discos que têm a função aí de proteger, conseguir sustentar e permitir o movimento também, para suavizar um pouquinho o contato entre os ossos. Esses discos eles têm um conteúdo interno e quando esse conteúdo interno dos discos extravasa, é que acontece a hérnia de disco. A hérnia de disco, quando ela comprime os nervos, ela pode causar muita dor também e ela consegue afetar o tecido nervoso. E também, outro tecido que é muito afetado por essas doenças de coluna é o tecido muscular, quando a curvatura da coluna faz com que os músculos tenham que sustentar mais, tenham que trabalhar mais e carregar mais peso, porque a curvatura da coluna não está do jeito certo, que é normal para o ser humano. E isso faz com que cause irritações no tecido muscular e possíveis complicações também. E esse problema de postura vem afetando os jovens ultimamente, O avanço tecnológico, a computação, o próprio smartphone vem piorando bastante a postura das pessoas ao longo do tempo. A gente tem até um caso aqui no grupo a respeito disso, o Guilherme vai falar um pouco. Eu tenho um relato parecido com isso, parecido não, É literalmente isso que aconteceu comigo, Eu tava na época da pandemia, mais ou menos 2020, 2021, e eu jogava muito videogame e eu ficava muito de forma assim desleixada, no sofá, na cama onde eu estivesse jogando, e eu não dava atenção pra isso. Até que um dia eu comecei a sentir dores muito fortes que eu fazer literalmente qualquer coisa, deitado, sentado, em pé. E aí, eu tive que fazer fisioterapia por isso, tive que ficar muito tempo fazendo tratamento. Tiveram várias suspeitas do que era, mas demorou a descobrir realmente o que era. E aí eu dei um leve grau de escoliose e encurtamento muscular. Também quando eu era criança eu também tive problemas de postura. Eu tive escoliose e cifose também, normalmente são doenças que estão acompanhadas, andando lado a lado, e era bem nítido a minha má postura, tanto que eu tive que fazer também fisioterapia, reposição postural, e até hoje eu apresento esse problema de postura, é nítido até, mas melhorou bastante. Eu também tive que trabalhar uma parte da minha vida em pé por muito tempo, e nessa época também foi
um pouco pós-pandemia, durante a pandemia ali no final, eu também senti as dores na perna por ter ficado muito tempo em pé, e a postura também afeta bastante isso. Nesse momento eu comecei a me exercitar mais, e isso me ajudou a melhorar. A gente vai falar um pouco sobre as soluções desses problemas mais pra frente. Um gancho pegando essa informação do Júlio é que as pessoas mais altas também, e também as pessoas com sobrepeso, elas têm que tomar mais cuidado ainda com o posicionamento da coluna vertebral, porque devido à condição fisiológica dessas pessoas, a coluna tende a suportar um maior peso em relação a todo o corpo, do que pode causar ainda mais chances de haver uma complicação ou uma deformação nessa região do nosso corpo. E esses problemas que nem o Roger falou, e eu comentei também no começo, em relação à tecnologia, pessoas mais altas, com obesidade, é um problema um pouco mais nítido, né? Mas existem alguns outros problemas que são não tão explícitos assim. Dando uma pesquisada aqui, a gente encontrou a síndrome da carteira, por exemplo, que é um caso muito interessante, que usar a carteira no bolso de trás pode afetar a sua coluna vertebral, causando dores, porque ela dobra um pouco o seu nervo ciático. E assim, ao longo de muito tempo, isso causa problemas também. Então, coisas tão simples quanto usar a carteira podem causar problemas de postura também. É bom também a gente salientar que existem condições de trabalho que vão influenciar diretamente na sua saúde em relação à sua postura. Os taxistas é um ótimo exemplo disso. São pessoas que ficam o dia inteiro na mesma posição durante muitas horas e que fazem muitos movimentos repetitivos. Quando você vai em um táxi, é normal o táxi virar para trás para pegar o dinheiro, é normal o táxi ter que sair do carro assim agachado, entrar no carro agachado. E isso tudo, esses movimentos repetitivos a longo prazo, podem também ocasionar desconfortos e certas doenças e problemas de saúde relacionados à nossa coluna. O próprio estresse de passar marcha, virar o volante e ficar longos períodos no trânsito também são fatores que ajudam a piorar esse tipo de situação. E mais explícito ainda, a gente pode citar uma outra pesquisa que eu encontrei aqui de problemas na temporomandíbula, que são, mesmo um nome um pouco difícil, mas são os conjuntos de ossos e músculos, terminações nervosas no rosto, que acabam afetando diretamente a postura. Então, problemas mais escondidos assim causam também problema na postura. E outro grande malefício que isso traz, né, e já é um problema atual, são problemas de ansiedade, problemas desse tipo, porque pessoas com esses casos tendem a não ter noites de sono boas, ficam mais estressadas ao longo do dia. Isso acaba afetando muito o psicológico dessas pessoas. Essa questão da ansiedade, ela se faz muito presente, e também, por mais que muita gente acredite que seja algo totalmente à parte, a postura também está relacionada diretamente com a autoestima de cada indivíduo. Por exemplo, é normal que você veja pessoas que são mais introvertidas, mais retraídas, que têm mais, assim, insegurança na comunicação. Elas geralmente vão demonstrar isso na própria postura do corpo delas. E pessoas extrovertidas, mais confiantes, pessoas que pareçam ser até mais comunicativas, mais ativamente socialmente, vão optar geralmente por uma postura mais correta, né? O peito geralmente estufado. Isso afeta também em questão de autoestima sobre o nosso próprio corpo, tendo em consideração que a sua postura também vai influenciar em proporções de como a gordura do seu corpo é distribuída pelo seu abdômen e por aí vai. Sobre todos esses problemas que a gente citou, claro, tem algumas soluções e formas de remediar. Então, assim, o principal que a gente pode citar é o exercício físico, claro, feito de maneira correta, não extrapolando muito, por exemplo, ir na academia, pegar peso demais e não saber lidar com esse peso. Mas exercício físico no geral, caminhadas, esportes, andar de bicicleta, lutas, enfim, tem vários que posso citar aqui. Uma coisa muito importante também é conscientização. Conversando também, Júlio já disse que ele já entrou em escolas que tinham panfletos de conscientização para consertar, ajeitar a postura na coluna e tal. Alongamentos, esse tipo de coisa ajudam bastante a divulgar, né, esse tipo de problema, mas eu acho que mesmo assim, essa divulgação, um cartaz só com alongamento ali, as pessoas acabam olhando e falando, nossa, alongamento, acho que tanto faz, eu nem vou fazer isso. É legal que os alongamentos eles ajudam assim a você evitar lesões, evitar certos acidentes que podem ocorrer durante uma atividade física, por mais que às vezes aconteça de uma forma assim totalmente que a gente acha que é totalmente isolada, né, que é um efeito, um acontecimento raro. Isso é muito presente nas academias, por exemplo. E um grande lance também desse problema postural, que eu acho que a gente também não citou aqui,
é que a parte muscular também é muito importante, porque quando você fica sedentário, sua parte muscular decai, né? É natural isso acontecer, enfraquece, e isso vira uma bola de neve. Então sua postura começa a piorar mais e mais e mais e mais. Fortalecer os músculos ajuda muito nisso. Esse exemplo que eu dei quando eu trabalhava é um bom exemplo disso, que eu entrei na academia, tive a ajuda de profissional, e só com a atividade física de musculação mudou muito, assim, Aí entra a parada que a gente conversou sobre autoestima e tudo mais, recebi vários elogios, as pessoas pararam pra falar comigo que eu tava diferente, eu tinha mudado, tipo assim, era muito nítido. Você resolveu uma boa parte, assim, dos problemas relacionados a isso, né? Com certeza. Uma parte muito legal também falar sobre isso é sobre as alimentações, já que afetam diretamente, assim, a questão da musculação, né? Tem certos alimentos que a gente pode consumir que vão influenciar diretamente, tipo, de uma forma boa na saúde da sua coluna, tornando o sangue mais alcalino. O sangue mais alcalino, por exemplo, é um termo que a gente usa para o sangue que ele é rico em propriedades que o nosso corpo inteiro necessita, né? E ele consegue repor a perda desses nutrientes que, às vezes, a nossa própria coluna vertebral precisa. Sim, alguns últimos fatores assim, que podem ajudar com a questão da postura usar itens, tipo cadeiras e mesas com design mais ergonômico e melhores. Nesse exato momento que a gente está gravando isso aqui, por exemplo, tem cadeiras na biblioteca que são muito boas, estofadas e tal, e algumas que são piores, assim, por assim dizer. E também usar esses itens corretamente, porque existe um grande mercado de cadeiras para jogadores profissionais de videogame que muitas vezes são usados de forma incorreta e pode desencadear problemas na coluna, porque por mal regulação de ângulo, entre outras paradas. E uma última coisa que pode sanar esses problemas são palmilhas ortopédicas, mas isso precisa de acompanhamento profissional, também de um ortopedista. Vale lembrar também que quanto mais for visto essa questão da postura e em casos que já estiver em déficit de postura, quanto melhor você começar o tratamento e começar a se prevenir, mais rápido é a remissão, mais rápido você consegue voltar do que casos avançados. Casos avançados são mais difíceis e geralmente é muito mais doloroso voltar ao normal. Como conclusão do nosso podcast, eu gostaria de pontuar o motivo de termos escolhido esse tema. A escolha do tema foi devido à falta de informações e à falta desse tipo de conteúdo presente nas escolas, principalmente entre as pessoas mais jovens. O problema de coluna é um problema de saúde que afeta a nossa sociedade como um todo, desde as pessoas mais jovens às pessoas mais velhas. E esperamos que através desse curto podcast, com essas informações que trouxemos e experiências de vida, as pessoas possam dar mais atenção a esse problema e notar quão sério é você ter um problema de coluna e quem sabe fazer algo a respeito. Muito obrigado por escutar até aqui. Eu sou o Roger. E somos alunos da Universidade Federal de Ouro Preto, do curso Ciências Biológicas. E essa é a matéria de Histologia da professora Uira Zama.